Hoje, autoestima e autoconfiança, tá? Vamos começar falando um pouco da importância da autoestima e da autoconfiança. Cara, assim, ó, não tem como tu medir a importância disso na tua vida, porque isso faz parte de quem tu é. Então, assim, a autoestima, por exemplo, ela vai te dar uma base, uma visão de mundo de até onde tu consegue chegar na tua vida. Se tu vai ter sucesso ou não, muitas vezes é definido por autoestima. Como tu vai reagir a algumas situações é definido por autoestima. Se tu vai ou não entrar num processo depressivo, muitas vezes é a autoestima que diz isso. E como a autoestima ela é formada? Depois eu volto a falar da importância dela. Como nossa autoestima é formada? O negócio é o seguinte, a gente começa a formar autoestima a partir do momento que a gente nasce. Como? Afeto dos pais. Então aquele bebê que nem entende o que tu tá falando, que ele não tem noção nenhuma do que é carinho, do que é, o que não é, ele já sente ali, né, se a mãe dele gosta ou não dele, se ele foi desejado ou não, se ele é amado ou não, ele já de alguma forma ele já sente. Ali começa a nossa autoestima. A nossa autoestima sempre vai estar ligada com o nosso ambiente, tá? Então o que acontece? Quando tu cresce numa família onde tu é muito cobrado e de certa forma muito agredido verbalmente, vou dar um exemplo fácil para vocês. Tua mãe te pediu para te fazer alguma coisa, tu foi lá e não conseguiu fazer. E daí ela fala, não dá pra te pedir nada mesmo. Esse guri não serve pra nada. Essa criança não serve pra nada. Aquela criança ali, mesmo que isso não tivesse gerado muita coisa na cabeça dela naquele momento, no subconsciente dela, ela cria uma crença de incapacidade. Bom, eu não sirvo pra nada. Eu não faço nada. Então, quando os nossos pais são pais amorosos, são pais que trazem um feedback mais positivo, aquele pai, aquela mãe que... Cara, criança, vocês talvez não concordem comigo, a Bruna fica louca quando eu falo isso, mas tem criança que nasce feia. Tem criança que nasce feia. Aí tem mãe que vai achar o filho dela não bonito, para não usar a palavra feia, e tem mãe que vai achar o filho dela muito lindo, embora o resto do mundo não concorde com ela. Essa mãe que fala, olha, meu filho é o filho mais lindo do mundo. Essa mãe que fala isso, ela está construindo uma autoestima sólida para aquele bebê, para aquela criança. Amor, tu tá ouvindo a live, né? Baixa um pouquinho o volume. Quando a gente fala que os pais constroem a nossa autoestima, é verdade, tá? Mas eles constroem o início dela, porque a autoestima, como eu falei antes, ela é moldada pelo ambiente. Vocês lembram quando vocês estavam lá no ensino fundamental, lá na terceira, quarta série, que a gente fazia a listinha das pessoas mais bonitas e mais feias da sala? Aquilo ali, na época, a gente não tinha maldade, só que aquilo ali é um veneno para tua autoestima. Aquilo ali pode dizer se tu vai ter uma autoestima boa ou não. Porque aquilo ali é um feedback do ambiente. E a gente sofre esses feedbacks o tempo todo. Tanto com beleza externa, né? Com valores estéticos, tanto com capacidades, tá? Então, como eu falei, um adolescente e um jovem que cresce sendo xingado, ameaçado, vamos dizer, o pai e a mãe toda hora criticam. Cara, tu não consegue fazer nada. Cara, te peço uma coisa que tu não consegue fazer. Cara, isso, cara, aquilo. Comparado com uma pessoa que cresce num ambiente familiar onde ele é elevado, não, tu vai conseguir, tu é inteligente. Cara, olha só isso aqui, cara, tu é muito bom. Isso aqui tu faz bem, isso aqui tu é o cara. Então, essas duas pessoas têm autoestimas completamente diferentes. A construção da autoestima, até os 12, 13, 14 anos, é só de feedbacks do nosso ambiente. Começa com o ambiente familiar, depois no colégio e assim por diante. A partir daí,
a gente começa a receber feedbacks comportamentais. E aí o jogo começa a mudar. Por que começa a mudar o jogo? O que é o feedback comportamental? Feedback comportamental é o seguinte. Vamos pegar o esporte, tá? Vamos usar o esporte. Tu descobriu que tu é muito bom no futsal. Tu é muito bom no futebol. Ou tu é muito bom na corrida. Tu ganha dos teus colegas na corrida. Aquilo ali eleva a tua autoestima. Tu competiu, foi lá, ganhou dos caras. Elevou a tua autoestima. Tá? Outra. O cara lá da tua escola é apaixonado por ti. Então, o outro menino também é apaixonado por ti. Eleva a autoestima. Então, a partir dos 13, 14 anos, a gente começa a receber, além dos feedbacks do ambiente, tu começa a construir tua autoestima com atitudes. Tá? Com atitudes. Então, assim, o que acontece nesse caso? A pessoa que é um pouco mais introvertida, o adolescente que ele é um pouco mais introvertido, automaticamente ele vai ter menos autoestima. Não é uma regra, tá? Não são todos. Mas automaticamente ele vai ter menos autoestima. Não porque ele não tem capacidade o suficiente, mas porque ele não busca tanto os feedbacks positivos. Entendeu? Então, a criança, o jovem, não estou mais falando de criança, adolescente. O adolescente que faz esporte, que participa de grupo de estudo, que é socialmente mais abraçado do que o outro adolescente que é um pouco mais introvertido. O que é um pouco mais socialmente abraçado e que recebe feedbacks do esporte, do estudo, da mãe, do pai, esse cara vai ter uma autoestima muito mais elevada do que a pessoa que é introvertida, não vai praticar o esporte, não se sente bem praticando esporte, não se sente bem no meio social e muitas vezes, por muitos casos, ele é tratado com ignorância em casa. Então esse cara vai ter uma autoestima menos positiva. A autoestima, não tem como tu medir uma autoestima. Por quê? Porque a nossa autoestima ela acaba sofrendo altos e baixos. Isso eu não tô falando de dias, tô falando de momentos. Então às vezes tu tá com uma autoestima alta e aí tu recebe um feedback negativo, uma crítica, um julgamento que tu não merecia. Essa autoestima cai um pouco. Então a autoestima sofre uma queda. Bom, tu tava achando que tu era muito incrível, foda, fantástico, e aí tu sofre uma crítica de uma pessoa que tu não esperava, e aí a tua autoestima cai. Então durante o dia a nossa autoestima ela oscila muito, tá? Então a nossa autoestima ela é construída pelos pais primeiramente, depois por feedbacks e comportamentos do ambiente externo, tá? Então o ambiente é muito importante para construir a autoestima. Se tu cresce e tu escolhe conviver com pessoas que te deixam, que sobem tua autoestima, vou dar um exemplo para vocês, tá? Tu tem um grupo de amigos e esse grupo de amigos te botam pra cima. Cara, muito bom aquele teu trabalho. Cara, muito boa aquela prova que tu fez. Cara, como tu entende isso? Cara, essa roupa aí é massa. Todos esses feedbacks, eles atuam elevando tua autoestima. Aí tu vai para um outro grupo de amigos e esse outro grupo de amigos só criticam. Cara, tu tá errado. Cara, isso aí, pô, tu é burro, né, meu? Pô, meu, como tu é burro, cara? Pô, cara, tá louco? Tu não tem dinheiro, meu? Meu, esse tênis rasgado aí. Esse tipo de feedback vai consumindo tua autoestima. Então, os pais são os responsáveis pelo início da autoestima. O feedback dos ambientes que tu convive ali na adolescência, pré-adolescência, eles também vão moldar a tua autoestima. E aí entra vocês adultos. E aí, mais uma vez, existe uma virada de chave. Por quê? Porque tu adulto, tu consegue transformar a tua autoestima. E o oposto também. Uma pessoa que foi muito exaltada na infância pelos pais e no colégio era muito popular, né? Era atleta, popular e tal. Depois do colégio na faculdade, muito bem visto pelos colegas, por toda a sociedade, o ambiente que ele estava inserido. E depois no mercado de trabalho ele não vai tão bem. Aí ele arruma um casamento infeliz. O que vai acontecendo? A autoestima dele, que era muito boa, ela começa a sofrer uma decadência. Então ela entra em declínio e ela vai descendo até que a tua autoestima vire nada. Daí tu tá mais propício à depressão, à ansiedade.
Vícios comportamentais e vícios também químicos, né? Cocaína, álcool. Aí tu quer se sentir mais abraçado pelo ambiente, aí tu entra em algum grupo que muitas vezes aí tu começa a tomar atitudes que não são tuas. Tu é influenciado. Mas, porque somos mais duros com a gente mesmo do que com os outros? Ricardo, cara, boa pergunta. Olha só, quando a gente tem uma autocrítica muito forte, que esse é o caso, tá? Uma autocrítica muito forte, ela quer dizer que a tua autoestima está fragilizada. Então, em algum momento da tua vida, a tua autoestima caiu e tu não conseguiu fazer ela subir de novo. Então, o teu gráfico da autoestima, ele tá baixo. Então, muitas vezes a gente disfarça isso, inconscientemente tu disfarça uma autoestima baixa com outras coisas, tá? Mas a partir do momento que tu tem uma autocrítica, aí tu percebe que a tua autoestima tá muito embaixo. Vou te falar uma coisa. A autocrítica é o seguinte, eu já ia entrar nesse ponto na verdade, mas deixa primeiro eu conversar sobre uma coisa antes. Olha só, diálogos internos, tá? Então os pais constroem a primeira autoestima, o ambiente vai moldar a tua autoestima e depois vem os diálogos internos. E essa é a parte que eu quero chegar. Quando a gente é adulto, a gente tem mais diálogo interno do que o adolescente, mais diálogo interno do que a criança. Por quê? O nosso córtex pré-frontal ele tá mais sólido, mais desenvolvido, ele tá maduro e tu começa a racionalizar melhor sobre as coisas, tá? E aí tu começa a ter mais diálogos internos. Tem pessoas que simplesmente ignoram o diálogo interno e tem pessoas que escutam o diálogo interno. Só que esse diálogo interno nem sempre ele é positivo, é o que acontece na autocrítica. Quando tu tem uma autocrítica muito pesada em cima de ti, é porque esse teu diálogo interno ele tá te puxando para baixo. Tu tem como mudar ele. Como? Racionalizando. Como assim? Olha só. Vamos pegar um exemplo do dia a dia. Tu tá no trânsito, dirigindo, de repente cortou a frente do cara. Aí o cara te bateu ali e sofreu um acidente. Puta merda, cara. Bati o carro. Eu sou um imbecil mesmo. Meu, como é que eu não vi? Eu sou um lixo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Na tua cabeça tu vai pensar tudo isso. Tá? Se tu tem uma autoestima boa, o que tu vai pensar? Pô, não vi o cara. Bati o carro. Pô, acontece. Vou pagar agora, vou ali, vou resolver. E é isso aí, acontece, vida que segue. Viu como tu diminui o problema? Será que tu diminui o problema ou será que tu aumenta ele se tu tiver uma autoestima baixa? Tu aumenta ele. Então, muitos dos problemas que tu coloca em ti na autocrítica nem existem. Ou nem são daquele tamanho. Tá? O diálogo interno ele tem que ser real, suave. Tu não pode te cobrar como se tu fosse o teu pai. Tu é tu. Tu não é superior a tu mesmo. Então, tu tem que se tratar da mesma forma que tu... Pensa assim, tu tem que se tratar da mesma forma que tu trataria o teu filho. E não da mesma forma que o teu pai te trataria. Tá? Uma coisa que eu vejo muito, as pessoas se diminuem. Se diminuem de tamanho. Por quê? Vamos usar o exemplo de falar em público, eu adoro esse exemplo. Quantas pessoas não querem falar em público porque acham que não conseguem? Todo mundo consegue falar em público. Todo mundo consegue falar em público. Não existe uma pessoa no mundo que não consiga falar em público. Até uma pessoa que é muda, ela vai lá e faz linguagem de sinais em público. Nas igrejas a gente vê direto. O pessoal faz ali o culto com linguagem de sinais. Então, cara, isso é uma crença que tu colocou na tua cabeça. E quantas dessas crenças tu não tem? Eu tinha muitas crenças limitantes assim. E essas crenças limitantes, elas vêm de uma autoestima fragilizada. O que tu precisa fazer? Tu precisa olhar as coisas de um ponto de vista diferente, sair de dentro dessa autoestima de vítima e assistir as coisas de uma perspectiva diferente. Vou dar um exemplo pra ti, tá? Tu acorda, tu vai lá, tu acha que tu não consegue falar em público. Tu acorda nervoso pra caramba. Puta, hoje eu tenho que falar em público. Tenho que apresentar aquele trabalho. Aí tu vai lá, tu tá nervoso pra caramba, aquele pensamento negativo.
aquele pensamento negativo, eu não vou conseguir falar, eu vou chegar lá, eu vou travar, eu vou começar a falar errado, eu vou esquecer isso aqui vai dar merda, o meu PowerPoint não vai funcionar, eu não vou conseguir apresentar esse trabalho, vai ser uma merda isso tudo aqui, vou passar vergonha, as pessoas vão rir, vão me julgar, vão debochar de mim. Se tu sucumbir a isso, cara, provavelmente vai ser negativo. Mas a gente é o quê? A gente é um bicho racional. Então tu começa a pensar. Eu sei o que eu tô falando. Eu estudei esse conteúdo aqui. Não, eu posso falar tranquilamente. Medo, todo mundo tem. Insegurança, todo mundo tem. Tu pode usar a tua racionalidade para fazer ela perder o tamanho. Então, toda vez que eu vou abrir uma live aqui eu me sinto inseguro, mas aí eu começo a pensar em tudo que eu estudo, tudo que eu vivo, tudo que eu faço, tudo que eu quero. E aí a insegurança diminui a ponto de eu abrir a live aqui sem receio, sem medo nenhum, porque eu sei exatamente do que eu tô falando. Da teoria e da prática do que eu tô falando. Então, isso tudo tu muda com um diálogo interno. Então, na hora que tu estiver muito nervoso, com uma carga muito negativa sobre alguma coisa, começa a pensar, cara, de onde vem isso aqui? Porque quando vê, tu tinha lá 10, 11 anos, tu foi apresentar um trabalho de escola, foi ridicularizado pelos teus colegas, e por causa disso, hoje tu tem essa crença de que tu não consegue falar em público. E falar em público é só um exemplo que eu tô dando pra vocês, né? Tem gente que tem isso com relacionamentos, por exemplo. No primeiro relacionamento foi traído e acha que vai ser traído em todos. Por quê? Autoestima frágil, cara. Autoestima frágil. Então, assim, tu tem que começar a validar a tua autoestima. Valida a tua autoestima. Como é que tu valida a tua autoestima? Tu se formou na faculdade. Faculdade difícil. Me formei na faculdade, 5 anos de luta lá, puta merda, me formei na faculdade. Se formou na faculdade é positivo. Já usa isso para levar a tua autoestima. Tu tá indo na academia. Então, porra, eu vou na academia 3 vezes na semana, 3 vezes na semana eu não falho academia e tal. Ponto positivo. Joga pra tua autoestima. E tu começa a pegar todas as pequenas conquistas do teu dia. Acordei de manhã, comi saudável no café da manhã. Nossa, cara, comi saudável hoje. Porra, tô de parabéns. Comemora pequenas conquistas. É assim que tu começa a fortalecer a tua autoestima. Tu começa a fortalecer assim. Tu vai pegar pequenas coisinhas do teu dia e tu vai se recompensando mentalmente por elas, entendeu? Tu começa a se elogiar. E aí isso, com o passar do tempo, isso vai fortalecendo tua autoestima, vai elevando a tua autoestima. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui que é muito legal. Vocês já pararam pra pensar o que vocês são? Eu vou resumir o que vocês são. Vocês são duas coisas. Vocês são o que vocês acham que vocês são e vocês são o que vocês fazem de comportamento, o que vocês repetem. Para um pouco para pensar sobre isso. Quem tu é? Tu é o que o vizinho fala? Não. Tu é o que tua mãe fala? Não. Tu é o que tu fala? Não. Tu é o quê? Tu é o que tu acha que tu é. Então, se tu acredita que tu não consegue falar em público, tu não vai conseguir falar em público. Se tu acredita que tu vai falar bem em público, que tu tem capacidade para ser um palestrante, tu vai falar em público. Se tu acredita que tu não consegue ir na academia 3 vezes por semana, tu não vai ir na academia 3 vezes por semana. Se tu acredita que tu consegue ir na academia 3 vezes por semana, tu vai ir na academia 3 vezes por semana. Entendeu? Então aonde está o problema? Eu te digo onde está o problema. O problema está na tua autoimagem. Então não tem como tu aumentar a autoestima sem mudar a autoimagem. Tu precisa mudar a autoimagem para transformar a tua autoestima e deixá-la positiva. Igor, como eu faço isso? Primeira coisa, tu tem que saber quem tu é, tu tem que se conhecer. Tu tem que saber os teus pontos fortes, teus pontos fracos, teus pontos positivos e negativos. Eu já falei disso aqui muitas vezes, em muitas lives eu falo isso. Depois disso, cara, depois que tu souber os teus pontos positivos e negativos, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou me usar como exemplo, tá? Ponto positivo meu. Eu sou extremamente disposto. Extremamente disposto.
Ponto negativo meu. Muitas vezes eu sou introvertido. Por quê? Porque às vezes eu me fecho no meu mundo. Então, vou dar um exemplo. Segunda-feira é um dia que eu estudo muito. Eu passo a tarde inteira. Eu começo a estudar ali entre 1h30 e 2 horas. E eu só paro de estudar pelas 4h30 da tarde. Que eu começo a trabalhar só às 5 horas da tarde. E muitas vezes eu me fecho no meu mundo e eu nem sei o que está acontecendo aqui dentro de casa. Então, às vezes a Bruna saiu para trabalhar, eu nem vi. Depois eu me lembro que ela... Daí depois eu desço para trabalhar, ela fala: estendeu a roupa que eu pedi? Lavou a louça que eu pedi? E eu... Não. Por quê? TDAH. Não é TDAH. Não é TDAH. Eu me tornei introvertido porque eu estava muito focado naquilo que eu estava fazendo. Eu fiquei fechado. Ponto negativo meu. Então, eu sei vários, tá? Eu consigo falar em público muito bem. Consigo falar em público muito bem. Agora, vamos pegar outra coisa aí. Escrever um texto. Vou conseguir escrever um texto bom? Não vou escrever um texto bom. Eu não vou escrever um texto bom. Eu como 1 milhão dos acentos quando eu escrevo. Não escrevo bem, cara. Eu leio bastante, eu falo bastante, eu não tenho vergonha de falar, eu não tenho vergonha de ensinar o que eu aprendo, mas eu não escrevo texto bem. Então, para mim, um dia escrever uma tese, que nem eu escrevi o TCC, foi um parto para mim escrever o TCC. Um parto, velho. Então, tu tem que saber os teus pontos positivos e os teus pontos negativos. Eu me comunico muito bem quando é direcionado a alguma coisa, como aqui, por exemplo. Estou falando de um assunto, autoestima e autoconfiança. Quando eu vou simplesmente socializar, eu me comunico mal. Muitas vezes eu pareço agressivo, arrogante. Eu tenho essa noção. Tu tem que ter essa noção. Então, a partir do momento que tu sabe quem tu é, ali a tua autoestima já se transformou. Porque se eu sei quem eu sou, então eu já não sou o que falam. Então eu já não sou o que acham e eu sou o que eu sou. Ali tu começa a mudar a tua autoimagem. Aí tu vai lá na tua autoimagem, que é depois que tu descobre quem tu é, a tua autoimagem está formada. Aí tu vai lá na tua autoimagem e vamos mudar ela. Daí tu começa um processo de mudança da autoimagem. Por quê? Porque tem muita gente que não consegue emagrecer porque a autoimagem é gordo. Parece ridículo, né? Tem muita gente que ganhou muita grana, mas lá na autoimagem acha que é pobre. Cara, não sou eu que estou falando isso pra vocês, é a psicologia comportamental. Então vocês, não é brincadeira, sabe? É real. É real. Tem muita gente que tem uma distorção de imagem. Essa distorção de imagem não é física, é porque a autoimagem delas não muda. Não muda a autoimagem delas. Então, tu quer ser um cara foda. Vou usar essa palavra. Tu quer ser um cara foda. Eu quero ser um cara confiante. Eu quero ser um cara extrovertido. Eu quero ser um cara forte. Eu quero ser um cara que chega nos lugares, postura tal. Onde tu vai mudar isso? Tu vai começar a mudar lá dentro, na tua autoimagem. E aí tu começa a se imaginar daquela forma e se perguntar: se eu sou dessa forma, como eu vou agir a partir de agora? E aí tu começa a validar com comportamentos aquela mudança de autoimagem que tu teve lá atrás. Durante uma boa parte da minha vida, eu acreditava que eu não servia para o estudo. Não sirvo para o estudo. Por quê? Porque eu tenho uma atenção seletiva gigantesca e um foco gigantesco no que eu gosto. E o que eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto mesmo. O que acontece então? Eu não gostava de química. Cara, era um inferno. E eu gostava muito de história. Eu pegava o livro de história, eu devorava o livro de história, escrevia resumo. Fazia na minha cabeça os planinhos aqui, tal data, aconteceu tal coisa, depois tal coisa, que aconteceu por causa dessa coisa, e eu montava os esquemas na minha cabeça e eu chegava na prova bem pra caramba. Agora, química, nossa! Cara, eu levei muito tempo pra balancear um elétron. Cara, tá louco. Tu não tem ideia. O que é isso?
Então, muitas vezes, como eu não ia muito bem em matemática, em química, não ia muito bem, gostava de história, mas odiava literatura. Até hoje não entendo por que a literatura existe. Talvez por causa disso que eu escrevo mal. E então eu tinha essa crença que eu não servia para estudar. Cara, eu não sirvo para estudar. Eu não conseguia ficar quieto, sentado numa mesa estudando. Então eu tinha essa crença, eu não consigo estudar, não consigo estudar, não consigo estudar, não consigo estudar. Depois na faculdade, quando eu fui estudar fisiologia, anatomia, coisa que eu gostava de estudar. Depois na pós, comportamento humano. Fui ver sobre psicologia positiva, coisas que eu gosto de estudar. Mudou completamente. Se tu me dissesse assim, Igor, fica aqui agora sentado nessa mesa 8 horas seguidas estudando sobre autoconhecimento, cara, eu vou ficar faceiro. Agora, meia hora aqui sentado estudando química, eu vou me matar. Impossível. Impossível. Entendeu? Eu tinha uma crença limitante que eu não gostava de estudar. Só que eu não gostava de estudar certas coisas. Da onde vinha essa crença limitante? Alguém um dia na minha família falou pra mim, esse guri não gosta de estudar. Falou pra alguém, ou falou pra mim, por que tu não gosta de estudar? E eu coloquei pra mim, cara, eu não gosto de estudar. Mas foi uma crença que eu mudei, consegui mudar ela, consegui transformar ela no decorrer do tempo. Então a gente precisa voltar para trás, começar a excluir as crenças limitantes e começar a se transformar na pessoa que vocês realmente querem ser. Cara, vocês podem ser qualquer coisa. É isso que vocês têm que entender nessa live aqui. O meu propósito nessa live é mostrar para vocês o seguinte. Vocês estão com autoestima baixa. Ok. Vocês não sabem quem vocês são. Ok. Mas a partir desse momento, se vocês estão refletindo sobre as coisas que eu estou falando aqui nesse momento, vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Vocês podem se tornar confiantes. Vocês podem se tornar... ter uma postura completamente diferente da que vocês têm. Só que vocês precisam entender o processo. E o processo é o que eu estou falando para vocês. Descobre quem tu é. Depois tu vai descobrir quem tu quer ser. Aí tu vai começar a mudar os diálogos internos. Gente, todo mundo se sente inseguro. Não existe uma pessoa na vida... Cara, não tem. Todo mundo fica inseguro todos os dias da vida, o dia todo. Só que algumas pessoas alimentam esse diálogo interno da insegurança e outras pessoas lutam contra ele. Eu sou a pessoa que eu luto contra o meu diálogo interno. E a gente vê isso repetidamente no esporte. No esporte, às vezes, tu tem dois competidores. O preparo físico dos dois é muito parecido e a técnica dos dois é extremamente parecida. Quem vai ganhar? Quem tem melhor autoestima. Quem tem a melhor autoestima vai ganhar. Vai levar. Vai levar. Por quê? A autoestima vai blindar ele daqueles problemas ali. Vai blindar. Entendeu? Agora vamos para a última parte já. Hoje vai ser mais curto, né, cara? Não vou nem bater 1 hora. Viu? Olha só. Então os pais constroem a nossa primeira autoestima. O ambiente molda a nossa autoestima com o passar do tempo através de feedbacks e de comportamentos. A partir do momento que a gente tem consciência, a gente começa a mudar a nossa autoestima como? Transformando a nossa autoimagem e transformando nosso diálogo interno. Tá? É assim que tu vai transformar a autoestima. E depois realizando comportamentos. Por exemplo, se tu falou que tu vai treinar naquele horário, treina naquele horário. Não negocia. Se tu falou que tu vai estudar tal hora, estuda tal hora. Não negocia. Isso vai alimentar a tua autoestima. Porque tu tá fazendo o que tu falou. Tu tá sendo o que tu quer ser. Entendeu? Então, o ambiente molda, o diálogo interno molda, tudo molda, tá? Então, assim, uma coisa que eu quero falar também. Os pais de vocês erraram em algumas coisas, com certeza. Com certeza. E a tua autoestima talvez foi fragilizada pelos teus pais, porque te cobraram muito, te criticaram muito, te xingaram. Sim. Mas se tu é adulto hoje, tu tem mais de 20 anos e tu continua com essa autoestima baixa, a culpa é toda tua.
Autorresponsabilidade, gente. Autorresponsabilidade. A culpa é de vocês. Vocês têm que mudar isso. Como? Diálogo interno. Valorizando as conquistas. Cara, eu fiz uma ultramaratona e eu queria bater 110 km na ultramaratona. Eu fiz 101. No outro dia eu tava triste. Aí a Bruna veio pra mim e falou assim: cara, por que tu não fica feliz? Tu correu 101 km. E aí eu comecei a pensar e realmente eu tava sendo um completo retardado. Porque eu peguei uma coisa extremamente positiva, uma coisa que elevou minha autoestima, mas eu usei ela para diminuir minha autoestima. Porra, não consegui fazer os 110, cara. Faltou 9 ainda. Eu sou um bosta. Entendeu? Como o diálogo interno pode ajudar ou diminuir tua autoestima? Esse foi um dos casos em que eu cedi ao meu diálogo interno negativo e a minha autoestima baixou. Mas depois eu racionalizei e pensei, cara, eu sou foda. Eu corri mais de 100 km. Fum, a autoestima subiu. Acho que é um ótimo exemplo para vocês terem uma ideia. E agora vai a informação que ninguém vai falar para vocês. Vocês só vão ouvir aqui. Nosso corpo e a nossa mente não são duas coisas separadas. São uma coisa só. Uma coisa só. Então, quando a gente tá com a autoestima baixa, vou até fazer. Autoestima baixa. Ombro para frente, curvado. Autoestima baixa. Essa posição aqui. Autoestima alta. Peito aberto, cabeça erguida. Aqui, ó. Autoestima alta. Se tu tá sofrendo, tua autoestima tá baixa e tu mantém essa postura de autoestima alta, adivinha o que acontece? Exatamente. Tua autoestima se eleva. Como eu aprendi isso no esporte? Assisti um dia uma entrevista com um cara que ganhou um triatlon e ele contou que ele estava muito mal e o cara que estava na frente dele estava muito mal também. Como ele sabe? O cara estava assim, ombro para baixo, curvado, que nem eu mostrei para vocês aqui. E ele também estava assim. Aí ele ajustou a postura dele. Ajustou a postura, fingiu que não estava mal. E começou, pá. E começou o diálogo interno. Eu não tô mal, eu tô bem, eu tô forte, eu tô bem. Tô treinado, tô sofrendo, mas já vai terminar. Eu tô bem. O que aconteceu? Ele passou o cara e ganhou a prova. O que isso mostra pra nós? Mostra que o teu corpo também manda informação pro teu cérebro. É uma via de mão dupla. Postura confiante e de autoestima alta, tua autoestima eleva. Postura introvertida, com a autoestima baixa, querendo se esconder do mundo, quero que ninguém me olhe, tua autoestima vai cair. Vai cair com certeza. Pessoal, para vocês terem uma ideia de como a autoestima muda a vida das pessoas. Se tu pegar as pessoas de maior sucesso que vocês conhecem, não estou falando de estrelas, estou falando de vocês pegar pessoas do cotidiano de vocês. Quem tem mais sucesso tem uma autoestima elevada. E essa autoestima não veio do sucesso. A autoestima veio de antes. Tu não fica bom numa coisa e depois tu cria uma autoestima. Tu cria uma autoestima e depois tu fica bom naquela coisa. As pessoas que tendem a achar que as coisas vão acontecer depois. As coisas acontecem antes. Um atleta não vira atleta quando ele se torna profissional, ele se torna atleta antes. Um milionário não cria uma mentalidade de milionário depois que ele fica milionário, ele cria a mentalidade antes. Então isso é muito importante, é uma via de mão dupla. O corpo fala com a cabeça, assim como a cabeça fala com o corpo. Toda hora, todo momento, todo instante. Então tu tem que manter uma postura confiante se tu quer ser uma pessoa confiante. Mantém a postura. As pessoas, eu ia adorar abrir a live aqui e dizer para vocês que a imagem de vocês não importa nada, que o que importa mesmo é vocês serem pessoas boas, mas eu ia estar mentindo para vocês. A imagem importa.
A gente julga as pessoas pela imagem. Isso é natural do ser humano. Então, quando tu bate o olho numa pessoa e a pessoa não tem uma postura de confiança, de autoconfiança boa, tu sabe que ela não é confiante. Tu sabe que ela não é confiante. E aí o teu cérebro meio que perde o interesse. Cara, aquilo ali pra mim não é bom. Sabe como é que isso foi desenvolvido? Isso foi desenvolvido assim, ó. Quando a gente lá atrás era caçadores-coletores, a gente via um bicho e tu tinha que identificar se aquele bicho era perigoso ou não. Então o que era isso? Um preconceito. E por isso que hoje a gente tem muito facilmente preconceito. Todo mundo tem preconceito. Então a imagem importa, sim. E tu consegue ler a postura de uma pessoa, inconscientemente tu lê a postura de uma pessoa. Tu sabe se a pessoa está sendo ela, se ela não tá. Tu sabe se a pessoa é confiante ou não é. O que é uma postura confiante? Eu vou repetir mais uma vez. Peito aberto, ombro relaxado, postura ereta, cabeça erguida. Difícil? Nem um pouco. Só mantém. Muda a postura, muda o diálogo interno e vocês já vão mudar muito a autoconfiança. Outra coisa sobre o diálogo interno. Vocês têm que entender os erros de vocês. Não adianta ficar se cobrando por não ter conseguido as coisas. Eu tenho muita fé. Sou um cara de muita fé. Então quando eu não consigo conquistar uma coisa que eu achei que eu ia conseguir, eu começo um diálogo interno falando assim: não era pra mim, Deus não quis que eu conquistasse aquilo. Não era a minha hora. Então isso tira todo o peso do meu fracasso. Entendeu? Eu sei que eu fracassei, eu tenho autorresponsabilidade, eu sei que eu fracassei. Eu fracassei. Mas esse diálogo interno vai tirar um pouco do peso do fracasso. Agora tem gente que se joga pro chão, que se abate. Isso é tão louco que tem gente que é traído pelo marido, pela esposa, e acha que a culpa é deles. Meu marido me traiu, mas é que eu não fui uma boa esposa. Puta que o pariu. Que autoestima de merda, cara. Que autoestima é essa, cara? Ah, aquela pessoa não gosta de mim, mas eu entendo. Cara, isso é doentio, velho. Vocês têm que entender que é vocês que fazem o diálogo interno. As vozes falando coisas ruins na cabeça de vocês vêm pra todo mundo. Agora é tua escolha se tu vai ceder ou se tu não vai ceder. É tua escolha. Tu escolhe. Basicamente é isso. Pessoal que trabalha com venda, pessoal que tem cargo de líder, assim como atletas de qualquer modalidade, a postura é muito importante. Tem mais uma coisa que é relacionada à autoestima, que é o seguinte. Eu vou até fazer um desenho aqui para vocês verem. A autoimagem é a base de tudo. Só um minuto. Da autoimagem vem a autoestima, vem a autoconfiança, e vem o valor. Então, basicamente é isso aqui. A minha letra é horrível e eu escrevi rápido. A autoimagem, ela cria valor, autoestima e autoconfiança. Qual é a diferença de autoestima e autoconfiança? Basicamente, autoestima é sobre quem tu é, vem da palavra, vem do que tu é. Autoconfiança é do que tu pode fazer. Então, crenças de capacidade, se tu consegue ou não fazer alguma coisa. Quem dita isso é a autoconfiança. Agora, crenças de quem eu sou. Se eu sou feliz, se eu sou triste, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou bom em matemática, se eu sou ruim em matemática, se eu sou rápido, se eu sou lento, se eu sou disposto, se eu sou preguiçoso. Isso é autoconfiança. Tá? A autoimagem é a base de tudo isso. E o que é valor? Essa parte é bagual.
Valor é tu saber o quanto tu vale. É exatamente isso. Confuso, né? Mas é basicamente assim. Na prática fica mais fácil de explicar. Tu tá num relacionamento de merda. Relacionamento de merda. Teu marido ou tua esposa te trata igual um lixo. Não dá bola nenhuma para o que tu acha. Tua opinião não importa no relacionamento. E tu decide sair fora. Se tu decidir sair fora é porque tu se deu valor. Não, eu sou muito melhor que isso aqui. Isso aqui não vale. Não vale a minha presença. Com amigos é a mesma coisa. Vocês precisam se dar valor. Precisam se dar valor. Quando eu estava estudando sobre valor, quando é relacionado a autoconfiança e autoimagem, eu vi um exemplo que eu achei fantástico, até comentei com a Bruna. Uma mulher, eu estava assistindo uma aula do Marcus Strider. Se vocês quiserem acompanhar, o cara ele é especialista em autoimagem. A especialidade dele é autoimagem e comunicação. Então o cara é muito bom mesmo, psicólogo. E ele falou o seguinte, ele deu um exemplo, uma mulher que foi no consultório dele. A mulher queria muito ficar com o cara, perseguia o cara praticamente, criou uma obsessão em ficar com o cara e conseguiu ficar com o cara. Eles estavam namorando. E a partir de um certo ponto, ela perdeu o encanto. Aí o Marcos começou a fazer um estudo profundo em cima dela para descobrir de onde vinha aquilo ali. O que ele descobriu? A mulher não se dava valor. Ela tinha uma crença de desvalorização. Ela não via valor nela mesma, de forma alguma. Ela se achava uma pessoa ruim, ela se achava uma profissional ruim, ela se achava uma pessoa não atraente, ela só enxergava merda. E a partir do momento que o cara aceitou ser o namorado dela, ele perdeu o valor para ela também. Loucura isso, né? Aí ela perdeu todo o encanto que ela tinha nele. Pessoal, eu vou encerrar a live por aqui. Acho que eu falei da maioria das coisas que eu queria falar. Vamos só recapitular pela última vez, tá? Os nossos pais, eles criam a nossa primeira autoestima. O ambiente molda a nossa autoestima com feedbacks positivos e negativos. Então, até a adolescência, até os 20 e poucos anos, beleza. Tu pode ter uma autoestima baixa. A partir daí, tu precisa construir, ou melhor, tu precisa modular a tua autoestima. Como tu modula? Descobrindo quem tu é, autoconhecimento. Fazendo, ou melhor, ajustando o diálogo interno. Ajusta o diálogo interno. Não fica ouvindo as coisas ruins. Debate com elas. Tu ajusta o diálogo interno. Tu começa a comemorar as pequenas conquistas e começa a mudar a visão que tu tem de ti mesmo. Depois disso, o que tu vai fazer? Vai transformar a tua autoimagem para aquela pessoa que tu quer ser, aquele modelo de pessoa que tu quer ser. E por último, tu vai ajustar a tua postura. Tá? Último recadinho é o seguinte: saiam de ambientes tóxicos. Eu também cansei de falar isso aqui, eu nem ia falar sobre isso hoje, mas às vezes se torna necessário. Saiam de ambientes em que vocês não são valorizados. Saiam de ambientes. Se o teu chefe não te valoriza, tá fazendo o que aí, velho? Se o teu marido, tua mulher não te valoriza, teu amigo não te dá o devido valor que tu merece, se tu tem um amigo que te puxa para baixo, sai fora. Beleza? Valeu para quem acompanhou até aqui. Brigadão, gente. E até a próxima.